Êxodo 12, do verso 5 ao 11, diz assim. Amém? O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido, até a tarde do 14º dia do 1º mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão, acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Verso 9. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas, as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixe sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandália nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é Páscoa do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Pode se sentar. Não teria como ser diferente. Essa noite eu quero dividir uma palavra contigo sobre a Páscoa. Uma história que começa com juízo, mas ela finaliza com celebração. Se eu puder contextualizar um pouquinho, e hoje eu fiz isso no discipulado pela manhã, minha primeira pergunta foi, você pode responder para si mesmo dizendo, o que é Páscoa para você? Se eu fosse perguntar aqui e ouvir vocês dizendo, eu teria várias respostas. Páscoa é ressurreição, Páscoa é amor, Páscoa é vida, Páscoa é salvação, Páscoa é vitória sobre a morte. Eu tenho certeza que nós teríamos várias palavras para conceituar o que é Páscoa. E isso é o que nós vemos no contexto cristão hoje. Mas a Páscoa não começou hoje. A Páscoa começou lá no judaísmo, lá no Antigo Testamento, lá atrás. E para nós entendermos o todo da história da Páscoa, eu acho incrível nós entendermos um pouquinho dessa parte. Nós entendermos da base da história da Páscoa. Primeiro, eu não falo hebraico, eu vou só testar aqui, tá? A Páscoa quer dizer pechar, que quer dizer no hebraico, passar por cima. E nós vamos entender, porque a palavra do Senhor, quando ela se refere à Páscoa, ela se refere a passar por uma casa e não precisar entrar naquela casa. É pular uma casa, é passar por uma casa e não entrar nela, e nós vamos entender um pouquinho disso. Porque a Páscoa no Antigo Testamento, ela fala sobre a passagem do povo da escravidão para a liberdade. Existia um povo escravo há 430 anos. E o Senhor se lembrou daquele povo e entrou com resposta para aquele povo. E é sobre esse contexto que nós vamos entender sobre a lembrança de Deus por uma promessa que Ele entregou e que Ele precisava fazer valer na terra. Então Ele levantou Moisés. Todo mundo conhece essa mensagem. Meu marido até aqui alinhado na oferta já começou a falar sobre isso. Moisés se levanta como libertador do povo. Faraó não queria libertar os filhos de Deus. Faraó fez os filhos de Israel escravos naquela terra para servir o seu povo. Mas existia uma promessa. E a promessa precisava ser cumprida. E hoje eu quero deixar uma primeira palavra para a sua vida. Se você tem promessa, você não vai morrer sem vê-la acontecer. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que move céus e terra para que se faça cumprir a sua promessa. Você pode dizer amém? Então se agarra na sua promessa e diga: Deus, eu verei minha promessa se cumprir. Amém? E aí Deus faz por onde essa promessa ser cumprida, e nós conhecemos a história. Elas começam ali nas 10 pragas do Egito. Quem já
ouviu, já assistiu, já pesquisou, já estudou, nós conhecemos as 10 pragas. Fala da água transformada em sangue, depois vem a infestação de rãs, depois vem a infestação dos piolhos, das moscas, a peste nos animais, as feridas e úlceras, a chuva de granizo e de pedras, a infestação de gafanhotos, a escuridão total, trevas e a 10ª praga. A morte dos primogênitos. E é aqui que a gente começa a entender um pouco do que é Páscoa. É aqui na 10ª praga que nós vemos e desenrolamos esse significado. Nesse capítulo 12 que nós começamos a ler, eu queria ressaltar que ele começa bem assim, no verso 1. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora, ou seja, a partir deste momento em diante, esse mês será para vocês o primeiro do ano. Anuncia a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. E aí vem os versículos que nós lemos há pouco. E esse capítulo, ele narra, ele descreve e ele ensina 7 pilares para entender o que é a Páscoa. A Páscoa no Velho Testamento. E eu queria dividir com você hoje. Eu não sei se você já parou para estudar um pouco sobre isso. O primeiro passo é quando Deus diz: a partir de agora, onde eu estabelecerei a Páscoa, a partir desse momento, esse momento vai ser conhecido como o primeiro mês do ano. Sabe o que eu entendo aqui? Que quando Deus quer fazer algo na minha vida e na sua vida, Ele põe um marco para dizer: é a partir do que eu estou fazendo até o final. Porque o que eu estou fazendo vai mudar a realidade da sua vida. Amém? Eu sei que nós estamos em abril. Mas eu sei que Deus tem coisas para fazer na minha vida e na sua vida. E hoje pode ser o primeiro dia disso. Pode ser um marco de Deus dizendo assim: está começando o seu ano agora, porque eu farei coisas grandes sobre a sua vida. O verso 12:2 diz assim: de agora em diante, este será o primeiro mês do ano. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas pode ser que hoje comece o seu primeiro ano. Hoje comece a promessa. Hoje comece a colheita. Hoje comece o novo de Deus na sua vida. Amém? O segundo ponto dessa Páscoa, ele fala que o cordeiro tinha que ter 1 ano e ele precisava não ter defeito nenhum. Lá no 12, verso 3 diz assim: cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício. E será um animal para cada casa. Primeiro ponto, precisava ser um homem. Um sacrifício de um cordeiro macho. Ele precisava ter 1 ano. E o que eu entendo? Não podia ser um cordeiro recém-nascido. Não podia ser um cordeiro já velhinho, cansado, já muito trabalhar, já assim sem aguentar as forças. Precisava ser um cordeiro em pleno vigor, forte, na integralidade dele, ele tinha que dar o seu melhor. Ou seja, a Bíblia fala que tinha que ser um cordeiro de 1 ano. E esse animal não podia ser inadequado. Não podia ter uma doença, não podia estar manco, não podia estar com um problema físico. Ele precisava estar perfeito. Ou seja, Deus vai começar a fazer algo. Esse é o começo do ano para o povo, por causa disso que Deus vai fazer. E para o que Ele vai fazer, Ele quer um cordeiro macho, de 1 ano e em perfeito estado. O terceiro pilar desse capítulo, ele vai dizer que ele vai conviver alguns dias na sua casa. Eu não pude parar de pensar nisso, porque a gente tem criança em casa. Quem aqui já recebeu um animalzinho em casa? O que acontece quando a gente recebe um animal em casa? A gente se afeiçoa. A gente, tem um apegozinho. Ai, que bonitinho, ai, fazendo gracinha. No começo, até as sujeirinhas que faz, a gente fica, ai, que bonitinho, que não sei o que. É isso que acontece. Aquela família escolhia um cordeiro,
Os 10 primeiros dias ele estava ali se habituando e ele passava um período dentro da casa, dentro daquela família, se afeiçoando à família. Entrando em convívio, tendo relacionamento. O cordeiro tinha relacionamento com a família. Esse é o terceiro ponto. No quarto ponto, chega o momento em que a família, depois de escolher o cordeiro, tirar uns dias, levá-lo para casa, cuidar dele, alimentar ele, limpar as sujeirinhas dele, a família vai sacrificá-lo. E aí corta o coração, porque você cria vínculo, você cria relacionamento, você aprende a gostar, aprende a amar. Mas a palavra falava que o povo precisava sacrificá-lo. E o sangue desse cordeiro ia ser usado para marcar os portais da porta, para quando o anjo do juízo passar, o Pechá, a Páscoa, ele passasse por aquela casa e não entrasse em destruição naquela casa, porque aquela casa tinha a marca de um cordeiro de relacionamento que deu o seu sangue para dizer: nesta casa não. Então a Bíblia vai contar que a Páscoa no Antigo Testamento já estabelecia isso. Verso 6 e 7 vai dizer assim: sacrificará seu cordeiro ou seu cabrito ao anoitecer. Em seguida tomarão um pouco do seu sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto da porta das casas, onde comerão o animal. O sangue daquele animal marcava a casa. O sangue daquele cordeiro, macho, forte, de 1 ano, em perfeito estado, que entrou dentro da sua casa, que teve relacionamento com você e com a sua família, é sacrificado, e o sangue dele é para dizer que você não passará pela morte. Então, a Êxodo vem contando como a Páscoa é construída. O 5º pilar desse capítulo vai dizer assim: em seguida, comerão o cordeiro inteiro, todo assado no fogo. O verso 8 e 9 diz assim: nesta mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes e amargas, e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua, nem cozida. O animal todo, inclusive a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. E aí hoje, de manhã, eu trouxe um pouco desse panorama no meu discipulado e eu perguntei assim: qual é a parte que você mais gosta quando você vai comer? Lá em casa, quando meu pai era vivo, ninguém tocava na coxa. A coxa era dele, ele amava a coxa. Às vezes você pode estar comendo e pode dizer assim: tem gente que gosta do peito, tem gente que gosta do pé. Não sei qual é a parte que você gosta. Mas eu também sei que quando nós gostamos muito de algo, nós não gostamos de outra coisa. E a palavra do Senhor aqui está dizendo para aquele povo assim: comam todo o animal, incluindo a cabeça, as pernas, as vísceras, e ele deve ser assado no fogo puro. A palavra vai dizer que ele não deveria ser cozido e nem deveria estar cru, mas ele deveria passar pelo fogo. Fogo é aquilo que purifica tudo que nós temos e somos. Aquele cordeiro precisava passar pelo fogo intenso da purificação. E ele precisava ser aceito na sua totalidade. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não adianta querer sair do Egito se você não aceita o cordeiro inteiro. Se existe algo no cordeiro que você não aceita, você não vai conseguir sair do Egito. O cordeiro precisa ser aceito na sua
totalidade. Sabe? E aí ele continua dizendo, que vem com o 6º ponto. E o cordeiro vai ser acompanhado com folhas amargas e o pão sem fermento. Não existia lugar mais amargo que o Egito. Mas o povo precisou passar pelo Egito. E ao passar pelo Egito, e olhar aquilo como era amargo estar naquele lugar, o povo precisava se lembrar de onde eles estavam saindo, do lugar que eles estavam sendo retirados. Ao comer e aceitar todo o cordeiro que estava regado por folhas amargas, eles estavam dizendo: mas nós vamos glorificar quando chegarmos na terra prometida, porque nós sabemos de onde viemos. Nós entendemos de onde nós fomos tirados. O nosso caminho muitas vezes é amargo. O nosso caminho muitas vezes é penoso. Nós temos situações nas nossas vidas que nós sabemos quanto doeu, quanto difícil foi. Mas Deus diz assim: isso aí é para você se lembrar aonde você estava e para onde eu estou te levando. Ele estava saindo do Egito, da terra amarga, para ir para a terra que manava leite e mel, que tinha tudo o que ele precisava, a promessa de Deus. Então nós precisamos entender que aqui ele vai ensinar que Páscoa é se lembrar de onde você saiu. Em seguida ele fala que também para comer o cordeiro, você tinha que ter o pão sem fermento. O que é o pão sem fermento? Antigamente não existia o fermentinho que a gente tem hoje, põe nos pães. Eles faziam a massa do pão, retiravam um pedaço, botava de lado, deixava aquele pão fermentar, levedar. Eu não sei como é que as cozinheiras falam, porque eu não passei na fila da cozinha, então eu não entendo muito de cozinha. Mas eu sei que ele fermenta, ele vai crescendo, ele vai tomando forma, porque ele vai recebendo ele é inserido de um volume. E aquele pedacinho retirado, ele vira o fermento. Porque na próxima vez que o pão for feito, ele pega essa parte que já aumentou, que já levedou, que já fermentou e põe dentro do pão, e aí mistura, e aí ele cresce esse novo pão. De novo eles retiram um pedaço, deixam ele fermentando, e todas as vezes que a massa é feita, eles pegam um pouquinho da massa que ficou lá atrás para fermentar o que vai ser usado hoje. Era assim que eles faziam o fermento. E aí eu entendo que o Senhor estava dizendo para aquele povo o seguinte: você não precisa do passado. Você não precisa do fermento. Você não precisa do que ficou lá atrás. Você precisa do que é novo dentro de você. Do que tem dentro do seu coração hoje. Aquilo que está lá atrás, deixa lá. Deixa fermentar. Deixa ficar para lá, porque você só precisa do que tem dentro de você. Então aquele povo precisava se lembrar de onde eles tinham saído. Sim, comer as ervas amargas, passar por algumas situações difíceis para se lembrar e glorificar a Deus de onde eles estavam. Mas eles também precisavam abrir mão de tudo que estava para trás e dizer: eu só preciso do que Deus vai me dar hoje. Isso me recorda muito quando a palavra diz assim: estreita é a porta. Quando você vai para a terra prometida, você precisa deixar as bagagens. Você precisa deixar as dores. Você precisa deixar as mentiras de Satanás. Você precisa deixar as amarguras, as preocupações, tudo aquilo que tira o teu foco de Jesus. Você precisa deixar para trás e se permitir ser o pão puro e íntegro do Senhor. Sem nada enxertando, sem nada envolvendo Ele. E aí vem a última instrução que ele dá para a Páscoa. Ele fala que com tudo isso, na hora que eles forem se sentar na mesa, eles vão precisar de algumas coisas. A primeira delas, vestes novas, sandálias nos pés, cajado na mão e apressar-te para viver o seu futuro. Olha só, enquanto o povo estava no Egito, eles
eram escravos do Egito, viviam como escravos, andavam como escravos e se vestiam como escravos. No momento em que Deus tira aquele povo da escravidão e põe na terra prometida, no lugar que o Senhor sonhou, no lugar que o Senhor projetou, Ele diz, é tudo novo a partir das suas vestes. Deus quer nos dar vestes novas para viver o novo que Ele tem para nós. Eu disse que hoje está começando um novo ano na sua vida, uma nova promessa, e tem roupas novas para você. Aleluia! Deus quer nos colocar com vestes novas. Fala a verdade, quando você veste uma roupa nova, uma roupa que você acha bonita, você não se sente lindo? É assim que Deus quer que você se sinta. É Deus dizendo, filho, você é lindo, eu te fiz maravilhoso, eu te fiz perfeito e você está radiante para viver o seu futuro. Ele continua dizendo assim, e sandálias nos pés. Sandálias nos pés porque você não é mais escravo. Você não anda mais descalço. Você anda no salto alto, no sapato bonito, do jeito que você quiser, para trilhar o seu novo caminho. O Senhor está calçando os nossos pés essa noite. Em seguida ele diz assim, e você vai ter na sua mão um cajado. Um cajado quer dizer que você tem governo. O Senhor entregou a terra para que nós possamos governar sobre a terra. Nós não fomos feitos para sermos colocados de escanteio. Nós não fomos feitos para ficar escondido. Nós não fomos feitos para sermos escravos. Nós fomos feitos para governar em cada área que nós estivermos, em cada lugar que nós chegarmos, porque Deus nos colocou como cabeça e não como cauda. Então ele disse para aquele povo, você era escravo, mas você vai sair com a roupa nova, com um sapato no pé, um cajado na mão. E aí eu acho que o bispo pegou isso aí e entendeu. Corre para o seu futuro, porque Ele está te esperando. Porque a palavra vai dizer assim, apressa-te para viver, porque é Páscoa do Senhor. Nós precisamos nos apressar para viver o que Deus tem para nós. Nós precisamos correr e estar desesperados para viver aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas. Nós precisamos desesperadamente querer e ansiar sair do lugar que nós estamos e dizer, Deus, olha, vamos, eu estou indo, eu quero viver, eu quero me jogar, eu quero me lançar naquilo que o Senhor tem para mim. Sabe? Muitos, quando analisam esse texto, eles encaram essa como um jantar de despedida do povo de Israel na terra do Egito. Só que eu entendo que não foi um jantar de despedida, foi um banquete de início de novo ciclo. Foi um banquete de um novo dia. Foi um banquete de uma nova história. Foi um banquete de um novo capítulo, de um novo momento para a vida daquele povo. Só que deixa eu te dizer algo. Hoje, esse banquete está disponível para mim e para você, para nós começarmos um novo ciclo de Deus nas nossas vidas. Essa é a Páscoa. É nós entendermos que existe algo novo de Deus para nós. Existe algo nos esperando, existe algo para nós vivermos. Eu não sei como encontra-se a sua casa hoje, mas aqueles filhos se desesperaram para buscar um cordeiro em perfeito estado. Levar para o convívio, sacrificá-lo, pegar o seu sangue, passar nas portas, comê-lo com ervas amargas, pão sem fermento e com novas vestes e destino preparado. Às vezes, para nós começarmos a viver o novo de Deus, só depende de nós nos posicionarmos em buscar o cordeiro para dentro das nossas casas. E casa, eu digo do teu coração, digo sim da tua família, do lugar onde você foi plantado, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja em qualquer lugar que você está inserido.
Em qualquer lugar você tem por chamado trazer o Cordeiro Pascual para o lugar que você está. Trazer um novo dia, trazer um amanhecer, trazer um novo capítulo, trazer uma nova história. O convite hoje em ressignificar a Páscoa não é falar do juízo somente sobre o Egito, mas construir e entender a Páscoa na sua totalidade. O Velho Testamento, ele fecha a Páscoa aí. E aí, o espírito de juízo vem, os filhos primogênitos dos egípcios morrem, nós conhecemos a história, e Deus livra os seus. Deus livra todas as casas que estavam marcadas nos seus portais. E aí o faraó diz, manda esse povo embora. O povo sai e vai viver a vida que Deus prometeu. É isso que o Velho Testamento vai nos ensinar. Por vários anos a Páscoa, pelos judeus e pelos israelitas, foi comemorada. Essa passagem de sair do Egito e ir para a Terra Prometida. No Novo Testamento, a Páscoa ganha um novo cenário. Ela ganha uma nova abordagem, com um fim totalmente diferente. O Novo Testamento inaugura a era do Cordeiro, que tem algo a mais que aquele antigo Cordeiro não tem. E aqui eu queria abrir com você uma comparação, um bate-papo mesmo, de você acompanhar e imaginar comigo aquele cordeirinho de Êxodo e o cordeiro imaculado, puro e santo, que é Jesus Cristo. Sabe aquela Páscoa, quando você fala lá o primeiro ponto, é que aquele primeiro mês, o primeiro ano, começava uma nova história para o povo do Egito. Jesus, quando chegou a esse mundo, dividiu a história entre antes dele e depois dele. Quando você pega o primeiro ponto que eu comecei a falar lá em cima, janeiro, era o momento que começava para eles, digamos, por exemplo, já a história toda é marcada por antes de Jesus e depois de Jesus. O segundo ponto que nós falamos é que eles precisavam de um cordeiro, o quê? Macho, sem defeito, sem nenhum problema, com um ano mais ou menos. Jesus era o cordeiro sem defeito e sem mácula, maduro, perfeito, sem defeito, que estava já no mundo, por mim e por você. Lembra que eu falei lá que o cordeiro era escolhido nos 10 primeiros dias? E nos 4 outros dias ele ia para dentro de casa ter convívio com a família? É assim que Jesus fez. Ele veio para este mundo por 33 anos. Conviver com os seus, ser amigo dos discípulos, ensinar no caminho, caminhar com ele, criar relacionamento, convívio, intimidade, para que todos soubessem quem ele era. O Cordeiro se fez carne, esteve conosco, habitou entre nós, para ter o mesmo convívio que Êxodo vai dizer lá anos atrás. Em seguida, o ponto 4 vai dizer que o sacrifício do cordeirinho era colocado nos umbrais da porta para marcar a casa que o juízo não podia entrar. O que Jesus faz? Um sacrifício de sangue numa cruz, para marcar a minha vida e a sua vida, para dizer: ei, inferno, nessa vida você não toca, porque o meu sangue foi derramado para marcar a vida dos meus filhos. Aleluia! O quinto ponto vai dizer que o cordeiro era preparado no fogo. E o cordeiro precisava ser comido inteiro. Que fogo maior foi esse, senão ele mesmo sendo fogo nessa terra, porque ele era puro, santo. E aqui eu quero dizer algo a você.
Não é possível aceitar o mesmo cordeiro se não for na sua integralidade. Não é possível aceitar o cordeiro da cruz se não for de forma inteira. Às vezes nós estamos nas igrejas, nós estamos nos templos, nós estamos em casa, nós estamos orando e nós estamos dizendo, eu amo Jesus. E quantas coisas nós somos confrontados e afastando o cordeiro das nossas vidas. Porque o cordeiro espera que você abra mão do pecado. E para pertencer a esse corpo, para pertencer a este cordeiro, nós precisamos dizer não para o pecado. Hoje em muitos lugares, em muitas mesas, em muitos ambientes, o pecado se torna legalizado por muitas pessoas. Ah, é só uma mentirinha. Ah, é só... Não, mas eu enganei, mas ninguém vai saber. Ninguém está vendo. Ah, mas eu estou namorando, mas eu só foi um flerte. Eu sou casado, mas foi só uma mensagem. O cordeiro precisa ser recebido na sua integralidade inteiro. A cabeça, os pés, as vísceras, o sangue. Todo o cordeiro precisa ser recebido. Nós não podemos mais aceitar querer só a coxa do cordeiro. Querer só o peito do cordeiro, querer só a carne gordinha, que é a parte legal do cordeiro, e falar, não, mas essa parte aqui mais difícil, esse osso aqui, essa parte que eu não gosto, eu não quero não. Não, o cordeiro precisa ser aceito na sua totalidade. Tinham as folhas amargas ainda. E o pão sem fermento. Nós precisamos esquecer o que passou. Sabe, eu estava lendo o livro do bispo e ele falando, agora, acho que foi em fevereiro, sobre estar pago. O sacrifício da cruz quer dizer estar pago. Mas nós muitas vezes tiramos o que Jesus disse e entregamos para o diabo o direito de acusação. Não existe acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo morreu na cruz e disse, está pago, está pago, tetelestai, acabou, não existe dívida, mas nós estamos dando direito para o diabo nos acusar. O que essas folhas amargas querem dizer? Diabo, cala a boca, porque Jesus já pagou o preço, e o que ficou no passado vai ficar no passado, porque eu sou nova criatura, e eu sou novo em Cristo, e é isso que eu vou viver na minha vida. Nós precisamos nos posicionar como filhos. Nós não podemos banalizar o sacrifício da cruz. Ele morreu por mim e por você. Sabe, o pão sem fermento quer dizer que nós precisamos deixar para trás o passado. Nós precisamos deixar para trás os dias maus. E precisamos viver com intensidade aquilo que Cristo tem para nós. Vestes novas, sandálias nos pés, cajado na mão, apressa-te. Nós temos um novo tempo. Nós temos um novo vinho. Nós temos um novo capítulo. Você não é escravo, você não anda mais descalço. Você tem um novo tempo para viver. Deus te colocou para governar, então governe. Diga para o diabo, a minha vida está no controle de Deus. A Páscoa quer dizer isso. Corra para viver o seu futuro. Fazendo esse comparativo, nós precisamos olhar para o dia de hoje, a Páscoa, e dizer, o que eu estou vivendo da Páscoa? Eu estou convidando o Cordeiro? Eu estou tendo relacionamento com o Cordeiro? Eu estou me alimentando do Cordeiro na sua totalidade? Eu estou deixando para trás aquilo que não me serve mais? Eu estou aceitando um novo tempo, me vestindo e me posicionando para esse novo tempo. E aqui eu vou seguindo para o final.
E o teclado me ajuda ali. E eu queria te dizer algo. Toda lei se cumpre em Cristo. Entenda isso. A lei se cumpre em Cristo. Sabe qual é a única diferença entre a Páscoa do Êxodo e a Páscoa do Novo Testamento? É que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aquele cordeirinho, depois que ele foi morto, que ele marcou os portais, ele salvou aquela família, ele foi comido e acabou. O Cordeiro Pascual, o Cordeiro Redentor, ele veio para acabar com a morte e dizer: eu matei a morte. A morte não existe mais, a morte perdeu, porque eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que se entrega em favor e crio a expectativa do amanhã. Sabe, hoje eu fiquei pensando, imagina como seriam as nossas vidas se nós vivêssemos ainda na velha aliança, com o Cordeirinho que nos marcou as nossas portas, o juízo não entrou, mas sabe como aquele povo vivia? Todos os dias, todas as semanas e todos os meses, eles precisavam achar um outro cordeiro, fazer um novo altar, sacrificar o cordeiro, entregar o seu sangue para que os seus pecados fossem expiados. Mês que vem, um novo cordeiro, um novo altar, um novo sacrifício, um novo sangue para que os pecados fossem expiados. E foi assim que o povo viveu muitos anos. Foi assim que eles viveram. Imagina se nós estivéssemos ainda nesse tempo, onde os nossos pecados estivessem passivos de pegarmos um cordeiro, levantássemos um altar, sacrificaríamos o cordeiro, levaríamos o sangue e os nossos pecados fossem arquivados. Jesus, o cordeiro, ele só disse: chega. Não precisa mais do cordeirinho. Não precisa mais pegar um cordeirinho e sacrificá-lo. Não precisa mais expiar os seus pecados, porque eu vou fazer isso pela última vez, e os meus filhos serão expiados pelo meu sangue na cruz, onde os seus pecados estão perdoados e acabou. Foi isso que Jesus fez. E essa é a grande diferença na história. Esse é o grande mudança radical que nós vemos na história. Porque não é necessário mais sacrifício, não é necessário mais sangue, não é necessário mais cordeirinho. É necessário relacionamento com um cordeiro imolado numa cruz, que derramou o seu sangue, marcou a sua vida e disse: ele é meu. Se coloque de pé em nome de Jesus. Sabe, o sacrifício de Jesus foi para dar vida eterna. Aquele povo vivia sem expectativa. O futuro era isso. Era pegar um cordeirinho, pôr em sacrifício para expiar os pecados. Quando Jesus vem, ele diz assim: ei, além de pagar o preço da dívida, eu dou a vida eterna. Nós temos expectativa de vida, nós temos expectativa de futuro, nós temos esperança com o amanhã, porque Ele entregou a sua vida. Nós poderíamos estar vivendo para morrer amanhã e tudo acabar, mas não vai acabar amanhã.
Nós temos vida nele. Nós temos vida com Ele. Nós temos vida para Ele. Nós estaremos com Ele, porque Ele se entregou por nós. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua vitória? Ele acabou com a morte. Ele sentenciou a morte e disse: eu dou vida. Vida com abundância, vida em mim, vida eterna, porque eu sou a vida e eu derramei o meu sangue pelos meus filhos. Sabe, se essa palavra não te tira do banco e te faz pular e dizer: Jesus, o que seria de mim se não houvesse a cruz? Você nunca vai entender o que é Páscoa. Só entende o sacrifício da cruz quem tem relacionamento com aquele que foi pregado na cruz. Você só entende a Páscoa quando entende quem morreu por você na Páscoa. Você precisa começar a receber o cordeiro inteirinho e devorá-lo todinho e querendo ele todo dentro de você, porque ele é inteiro, ele é completo, ele é íntegro. Nós precisamos do cordeiro na sua integralidade. Quem está em Cristo não morre, recebe a vida eterna, recebe a perspectiva de futuro e a esperança do amanhã. Porque é por causa de Cristo. Escute isso. É por causa de Cristo que existe um amanhã. É por causa de Cristo que amanhã você vai ter uma boa notícia. É por causa de Cristo que amanhã você vai ter vida. É por causa de Cristo que você vai ser